um tempo aqui para todo mundo poder se conectar, ajustar o áudio. Então, vamos começar, tá ok? Então, uma vez mais, bom dia a todos. Muito obrigado à participação de todos vocês. Muito obrigado também pela pontualidade. Quase todo mundo aí, às 10 horas em ponto, já estava conectado. Então, muito obrigado por isso também. Vou me apresentar uma vez mais. Meu nome é Alex Santos. Eu sou responsável na Motorola por toda a parte de desenvolvimento de novos negócios, tá? Com Tetra e Mototurbo para toda a América Latina. Eu também sou responsável por outros dois produtos que se chamam Smart PTT Plus e Turbonet Plus. Eu também sou a pessoa que gerencia esses dois produtos dentro da Motorola, então qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso também, eu posso estar ajudando vocês. Lembrando que com relação aí a Smart PTT Plus e Turbonet Plus, nós temos agora oficialmente, né, a CDC e a Newtek como sendo aí os distribuidores do Smart PTT e do Turbonet Plus, respectivamente. Então vocês podem contactá-los diretamente, tá? E uma outra coisa que eu também sou responsável é com relação ao programa que nós temos de desenvolvimento de aplicações, tá? Então o ADP, o Application Developer Program. Não só para a Mototurbo, mas para a Tetra também, se vocês tiverem interesse em participar do programa, tá? Para receber aí as APIs, tanto do Mototurbo como do Tetra, para desenvolver soluções, vocês podem também entrar em contato comigo. E não só vocês, mas talvez algum parceiro que vocês conheçam, que vocês trabalhem juntos, que vocês vejam uma oportunidade de trabalho em conjunto para desenvolver alguma solução exclusiva que vai atender uma necessidade de alguns de nossos clientes, a gente pode trabalhar também, tá ok? Tá, então, pessoal, hoje o que eu quero compartilhar com vocês é uma apresentação aqui sobre a nova repetidora SLR 8000. Tá? A SLR 8000 ela vai ser aí, a atualização da MTR. Tá? Então, no começo do ano, nós falamos aí da SLR 5000, que vai ser a atualização aí da DGR6175, e a SLR 8000 vai ser a atualização da repetidora MTR 3000. Então, é sobre ela que nós vamos falar hoje, tá ok? Bom, então, pessoal, aqui só uma introdução bem rápida. A série SLR 8000, assim como a 5000 também, é um repetidor de próxima geração, assim como a SLR 5000, porém, a grande diferença que a gente tem aqui é a potência da SLR 8000, que é o dobro, são 100 watts. Enquanto a SLR 5000 são 50, aqui nós temos 100 watts. E como eu comentei, toda a parte, aí, toda a plataforma da SLR 8000, ela tem base na SLR 5000. Vocês podem olhar aí que as semelhanças aí na caixa, nas interfaces, em toda a parte também das FRUs também, tudo é com base na SLR 5000. Chassis, ventilação e muitas das especificações também, elas são iguais, tá ok? Ela tem como diferencial uma configuração flexível. Então, com a SLR 8000, a gente pode estar fazendo aí, por exemplo, uma configuração com uma placa 4 fios, ou então com relé de antena, pré-seletor, duplexador interno, duplexador externo. Nós temos algumas opções aí que nós podemos configurar a SLR 8000. A parte de migração ordenada, assim como é na 5000, a 8000 também ela pode trabalhar em qualquer sistema Mototurbo que nós temos hoje disponível. Pode ser um sistema IP-Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus e o mais novo que nós temos no nosso portfólio, o Capacity Max, pode operar tranquilamente com essa repetidora, tá ok? E eu posso ter também um mix de repetidoras no mesmo sistema. Então eu posso ter no mesmo site repetidoras MTR 3000, SLR 8000, SLR 5000 e também DGR6175. Tá? Não existe nenhum tipo de incompatibilidade dessas repetidoras em qualquer que seja o sistema Mototurbo. Tá ok? A única coisa, claro, que a gente sempre tem que lembrar é que a DGR6175 de 8 MB ela não pode trabalhar em sistemas troncalizados para reversão de dados. Tá ok? E no Capacity Max, nem para voz, nem para dados. Tá ok? Só lembrar desse detalhe. Tirando esse detalhe, as repetidoras elas são compatíveis e podem trabalhar em conjunto em qualquer tipo de sistema. Claro também que se você está trabalhando em um site com repetidoras de 50 watts e de 100 watts no mesmo site,
O ideal aí é você configurar a potência da repetidora MTR ou SLR 8000 para 50 watts, para você não ter uma diferença grande aí na potência das repetidoras. Tá legal? E também a repetidora ela é a prova de futuro. Então, assim como a SLR 5000, nós temos algumas funções na SLR 8000 que elas ainda, nós temos o hardware pronto, porém o software ele ainda não está disponível. Então, por exemplo, nós temos a parte de Wi-Fi também, nessa repetidora SLR 8000, o hardware do Wi-Fi está lá disponível, porém, nesse primeiro momento, a gente não tem ainda nenhuma aplicação para trabalhar com ele. Tá? Um outro detalhe é a segunda porta Ethernet que nós temos. São duas portas, a ideia dessa segunda porta é redundância da parte IP, porém, nesse primeiro momento também, assim como a SLR 5000, essa porta não está disponível para utilização. Tá? Só realmente a porta número 1 que está disponível para utilização. E no futuro próximo, aí, a próxima versão que a gente lançar no ano que vem, vai ser a versão do Mototurbo 2.8, a gente já vai ter novidades aí com relação à segunda porta Ethernet. Tá? Então, o ponto positivo é que essa repetidora aqui, com certeza, aí você pode contar com ela por mais 10, 15 anos, porque toda a parte de hardware dela já está pronta aí para estar adquirindo alguns upgrades de software no futuro. Tá ok? Tem uma pergunta aqui. As dimensões, o Alberto está perguntando quais são as dimensões. Eu vou chegar para você um pouco mais para frente, tem esse slide, tá? Também potência, também vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, as perguntas aqui do Alexandre e do Alberto eu já vou estar respondendo nos próximos slides, tá ok? Obrigado pelas perguntas, pessoal. Bom, então, a primeira pergunta aqui do Alexandre é com relação ao desempenho, tá ok? Potência da repetidora. Então, como eu falei para vocês, é uma repetidora de 100 watts de potência, e essa potência ela pode ser configurável entre 1 e 100 watts de potência. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, que nós temos agora essa flexibilidade bem grande com relação à configuração da potência que você pode estar configurando. Então, isso aqui sai de 1 watt até 100 watts. Tá? Então, é bem flexível com relação à configuração da transmissão de potência. Outro ponto interessante é que, assim como a SLR 5000, a SLR 8000 também tem um carregador de baterias integrado. A diferença é que esse carregador da SLR 8000 são de 10 amperes, tá ok? Enquanto que a da SLR 5000 são de 3. Essa diferença também, pessoal, como a SLR 8000 ela tem uma potência maior e consome também mais corrente, quando você está no modo de corrente contínua, então faz sentido você ter aí uma bateria que tenha uma potência maior para poder carregar um banco de baterias, tá ok? Então por isso que a SLR 8000 ela tem uma capacidade maior, são 10 amperes contra os 3 da SLR 5000, tá legal? Com relação à confiabilidade, nós temos uma administração térmica avançada, assim como o da SLR 5000, né? Então você não tem mais aquela questão de você jogar o ar para dentro da repetidora, simplesmente. Esses ventiladores e os dissipadores de calor são otimizados, então você envia o ar desses ventiladores para alguns pontos específicos, né? Então a gente sopra o chassi da placa, o dissipador, e não mais a placa em si, para evitar aí, qualquer tipo de corrosão nos componentes que ficam expostos, tá ok? E o amplificador de potência também é resistente e avançado, assim como o da SLR 5000, tá pessoal? Qual que é a grande vantagem disso? Para quem já utilizou a SLR 5000, já percebeu que se tem algum problema na antena, se a repetidora ficou muito alta, a repetidora ela já entra em modo de proteção e ela não vai mais transmitir, para evitar qualquer tipo de dano ao transmissor. Então, isso na SLR 8000 também funciona da mesma maneira e é um transmissor também de alta eficiência, assim como é o da SLR 5000. Ok? A parte de flexibilidade, como eu havia comentado, nós temos opções configuráveis de fábrica para 4 fios, pré-seletores e também duplexadores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. E a capacidade de serviço, que tem uma manutenção rápida através de FRUs, que é a sigla para Replaceable Field Units. Então, a vantagem aqui é que você pode rapidamente aí fazer uma
uma manutenção em campo apenas trocando um desses módulos. Tá? Então aí, em menos de 5 minutos, você consegue abrir a repetidora, tirar um módulo defeituoso, colocar um módulo novo e a repetidora já vai estar pronta aí para a operação. Tá, ok? Então, isso aqui são as propostas de valor que nós temos nessa nova repetidora SLR 8000. Duas perguntas aqui. O Irineu me pergunta sobre a configuração flexível, o que seria a opção de duplexador interno e externo. Bom, Irineu, aqui você pode estar optando por já escolher diretamente da Motorola a opção de um duplexador, tá? Que pode ser interno ou externo, dependendo da faixa de frequência, dependendo do espaçamento que você precisa aí, e também da seletividade que você precisa nesse duplexador. Então, quando você tem uma configuração mais flexível, a gente consegue trabalhar com um duplexador interno. Tá, okay? Então, você já pode fazer diretamente a ordem da sua SLR 8000, já vindo com um duplexador interno. Quando você faz a ordem do duplexador interno, obrigatoriamente também um pré-seletor você vai ter que também colocar na sua repetidora. Então você já vai receber a repetidora com o pré-seletor e também com o duplexador. Tá? Mas isso não é mandatório, isso é só uma opção que existe. Vocês podem continuar também adquirindo a repetidora e estar aí trabalhando com os seus fornecedores aqui no Brasil de antenas, de duplexadores, de filtros, de pré-seletor, ou também alguém de fora, Sinclair, Beard, o pessoal aqui também no Brasil. Não tem problema nenhum, tá? É só uma opção a mais que tem, que você pode estar adquirindo com duplexador e com pré-seletor direto da Motorola. Mais uma vez mais, isso não é obrigatório, tá? Você pode trabalhar com... Vocês já trabalham aí com os distribuidores que nós temos no Brasil. E aqui também o Miguel perguntando se houve alguma melhora na sensibilidade de recepção da SLR 5000 em relação ao MTR 3000. Sensibilidade não, tá, Miguel? Porque a sensibilidade da MTR 3000 já é bem interessante. E o que melhorou com relação ao MTR 3000 é a parte de seletividade, né, que isso é o mais importante. Não adianta eu ter um receptor muito sensível se eu acabo recebendo também interferência. Né? Então o repetidor ele tem que ter um receptor que ouça bem, mas que ouça somente o que eu quero ouvir, né? Então, a seletividade da SLR 8000 é melhorada com relação à MTR 3000, que é o mesmo avanço que nós tivemos se você comparar a 5000 com a DGR 6175. Então, a parte da seletividade da SLR 8000, ela foi melhorada com relação à MTR 3000. Tá ok? E aqui o Alexandre me pergunta se em caso de queda de energia ficará ligada por algum tempo. Isso vai depender, Alex, se você tem algum banco de baterias conectado à sua repetidora. Tá? Se você não tiver nenhum tipo de UPS aí conectado no seu repetidor, acabou a energia, ela vai desligar. Mas se você tiver aí um banco de baterias ou um UPS conectado, ela vai continuar ligada de acordo com o tempo que essa sua bateria fornecer de energia para ela. Tá ok? Que o Alexandre me pergunta se tem proteção AC, um fusível, né, de fácil acesso, igual a DGR, ou eu tenho que abrir tudo para ver internamente. Esse fusível, Alexandre, está interno, tá? Mas ele é até fácil de você acessar, tá ok? Mas não tem nada aqui externo na repetidora para você estar fazendo essa troca. Tá legal? Ok, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Então, próximo slide aqui. Bom, aqui só comparando, né, os repetidores de próxima geração. Então, nós temos aqui um comparativo das repetidoras MTR 3000 e SLR 8000, né, que são as repetidoras de potência alta, com desempenho melhorado e algumas funções avançadas, e a DGR 6175 SLR 5000, que é uma potência padrão aí de 1,50, desempenho também padrão, e funções também padrão. Tá? Então, o que a gente tem realmente aqui, como eu falei para vocês, que a gente vai mudar aí da DGR 6175 para SLR 5000, tá? Então é uma atualização automática que vai existir, e da MTR 3000 para SLR 8000. E um ponto importante, pessoal, não existe hoje ainda uma carta da Motorola, uma intenção de cancelamento da DGR 6175, tampouco da MTR 3000. Tá? Nesse momento, nós continuamos fornecendo ainda ambos os modelos, tanto a DGR 6175 como a MTR 3000. Então esses dois modelos eles ainda estão disponíveis. Claro que em um futuro bem próximo, a DGR 6175 e a MTR 3000 elas vão ser substituídas pelas repetidoras SLR 5000
e 8.000, tá ok? Mas nesse momento a gente não tem aí ainda uma data específica, nenhum plano específico para cancelar, para descontinuar a DGR-6175 e a MTR-3000, tá ok? E mesmo depois que nós anunciarmos o cancelamento, nós ainda vamos continuar fornecendo software, firmware de atualização para essas duas repetidoras e também toda a parte aí de equipamentos, de peças de reposição, tudo isso continua sendo fornecido, tá legal? E aqui o Alex me faz uma pergunta, se tem alguma programação para religar automaticamente, caso ocorra queda de energia. Não, se a energia voltar, Alex, e a repetidora já estava ligada antes, automaticamente ela volta à operação, tá ok? Que ela tem um botão físico, né, para ligar e desligar. Se o botão estiver ligado, né, se o interruptor estiver na posição ligada, a energia voltar, ela volta automaticamente, tá legal? Aqui o Irina me perguntando se com o duplexador interno ele ajusta automaticamente a frequência quando eu configuro via CPS. Não, tá? Esse duplexador você vai ter que ajustar ele manualmente. Mudou a frequência, você vai ter que configurar novamente o duplexador, tá ok? Só a título de curiosidade, pessoal, nos sistemas Tetra, quando você utiliza uma MTS4, que é um repetidor aí de quatro portadoras, que dá um total aí de 16 slots, né, com o Tetra, nós temos um combinador e um multiacoplador, e esse combinador ele se autoajusta de acordo com a frequência que você configura. Então você configura uma frequência na repetidora e automaticamente o combinador ele se autoajusta para aquela frequência que você configurou, tá ok? Isso é só para título de curiosidade, levando em consideração a pergunta aqui do Irineu. Bom, alto desempenho, então nós já comentamos aí da parte da potência da repetidora, né? Opa, perdão. Nós já comentamos aí da potência da repetidora, que ela vai de 1 a 100 watts, configurável de 1 a 100. As bandas de frequência disponíveis nesse momento de 136 a 174 em VHF, de 400 a 470 em UHF. Para o ano que vem, nós vamos ter também a opção de 800 MHz e 350. Neste momento, ainda não existe aí expectativa para a gente ter essa repetidora operando na faixa de 350 a 400, tá ok? Então, nesse primeiro momento, V e UHF na faixa alta, e o ano que vem, por volta aí do segundo trimestre ou do terceiro trimestre, nós vamos ter também a opção em 800 MHz, tá ok? Então, por isso, se hoje você tem a necessidade de oferecer uma repetidora em 800 MHz, você vai estar utilizando aí ainda a MTR-3000, ok? O ciclo de operação dela é 100% contínuo, assim como as demais. E aí as dimensões, que foi a pergunta do Alberto no início, essa repetidora ela tem 2 rack units, tá? Então, nós tínhamos aí a SLR 5000 com apenas um rack unit, que é uma repetidora bem fina. A SLR 8000 ela tem o dobro disso, são 2 rack units, mas ainda ela é menor do que a MTR-3000, que são 3 racks que você tem aí de espaçamento, de tamanho, tá ok? Então, aí para você colocar em um rack, dois rack units, realmente é um tamanho bem pequeno se você compara com os 3 da DGR-6175 e também da MTR-3000, ok? Então, ela é o dobro aí da altura de uma repetidora SLR 5000. Vou imaginar que é o dobro da potência, é o dobro da altura também, tá legal? E o peso dela são 14 quilos, que é o peso total da SLR 5000 sem as opções, tá? Então, sem duplexador, sem pré-seletor, ela pesa aí 14 quilos. Capacidade de canais são 64 canais que eu posso configurar. Tá? Eu posso deixar ali 64 canais configurados, que é a mesma quantidade da SLR 5000. E a faixa de operação aí de menos 30 a mais 60 graus também. Ok? Bom, agora aqui algumas especificações para a gente fazer uma comparação bem rápida aqui. O peso, se você comparar aí com a SLR 5000 e com a MTR, então são 14 kg para 8000 contra os 18 do MTR, e a SLR 5000 são apenas 8. Aí entra bastante, aí, mais uma vez, a parte da fonte de alimentação da SLR 8000 e também a parte do transmissor de potência. Tá? Então por isso que a SLR 8000 tem um tamanho maior e também
um peso maior se comparado com a SLR 5000. Aí o tamanho, como a gente comentou, são 2 rack units. Uma opção interessante que eu tenho na SLR 8000 é um microfone e alto-falante. Tá? Então, eu tenho um alto-falante interno na frente da SLR 8000, que eu posso ali configurar para ouvir o áudio do slot 1, o áudio do slot 2, ou ouvir ambos. Tá? Eu posso configurar isso. E a parte de alto-falante, existe um conector RJ45 na frente da repetidora, e eu consigo aí também apertar o PTT no slot 1, no slot 2, e também fazer transmissões através desse microfone conectado ao painel da repetidora. Tá? Então, imagine um técnico de campo que foi fazer um teste, que quer medir uma refletida, ou que quer fazer algum tipo de teste de áudio com os usuários que estão em campo. O que ele pode fazer? Se ele não tiver um rádio portátil em mãos, ele pode abrir o alto-falante da repetidora e, através de um microfone conectado no painel frontal, através de um conector RJ45, você pode também aí estar fazendo transmissões de voz para os rádios em campo, tá? Para fazer esse teste de áudio. Especificações de altitude, aqui, isso aqui significa que a Motorola garante todas as especificações da SLR 8000 até com 5.000 metros de altitude. Isso não quer dizer, pessoal, que se você for trabalhar com 5.000 metros e 10 de altitude, a repetidora vai parar de funcionar. O que isso aqui significa é que os testes que foram feitos foram até 5.000 metros. Tá? Então, isso não quer dizer que passou disso, a repetidora não vai funcionar. Isso aqui são algumas provas que são exigidas quando a gente faz a homologação do equipamento, e fizemos um teste aí com a SLR 8000, no caso, com até 5.000 metros de altura. A fonte de alimentação da SLR 8000 é selada, assim como a da MTR 3000, e aí o consumo de energia com 100 watts em 110 volts são 3.1 ampere para a SLR 8000 e 0.2 em modo standby. Tá? Então, se você comparar aí com a MTR, é um pouco menos aí da parte de transmissão e a metade do consumo em standby. A alimentação em corrente contínua, nós temos a opção de 12 e 24, então eu posso escolher 12 ou 24. Tá? O sistema automaticamente ele vai entender se ele tem um range aí para poder trabalhar entre 12 e 24 volts. Isso está dando flexibilidade grande também, porque a MTR 3000 a opção apenas era de 24 volts. Canais, como nós já comentamos, 64 canais contra os 16 da MTR. E o carregador integrado, a gente também já comentou sobre isso, são aí 10 amperes para a repetidora SLR 8000 e 3 para a SLR 5000. E 4 fios integrados, a gente tem aí para a SLR 8000 e para a MTR 3000 também. Isso não está disponível para a SLR 5000. Okay? O que eu posso fazer com esses 4 fios integrados, pessoal? Eu posso, por exemplo, tirar o áudio de um slot, por exemplo. Então eu tenho lá um conector J45 na parte traseira da repetidora que eu posso tirar o áudio do slot 1, por exemplo. E se eu tenho também uma operação de volt analógico, eu posso também operar esses 4 fios com volt analógico. E também tem a operação por tons, que também está disponível nessa repetidora. Tá ok? Uma pergunta que já me fizeram antes que você, com esses 4 fios aqui, se eu posso tirar áudio dos 2 slots, tá? Tanto do slot 1 como do slot 2, que a gente sabe que essas repetidoras em modo digital eu consigo tirar o áudio somente do slot 1. Nesse primeiro momento, pessoal, segue assim, tá ok? Eu vou tirar somente o áudio do slot número 1. Para o futuro, nós temos isso no roadmap, então em breve teremos essa opção também para o slot 2. Eu só não posso precisar ainda quando. Isso é uma questão aí de produto, que a gente está colocando aí algumas outras funções que são mais exigidas por alguns clientes. E a gente vai estar trazendo isso mais um pouco à frente, essa opção de você tirar o áudio dos 2 slots. Tá ok? Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. O fixador já foi. Aqui o Walter perguntando se pela faixa de operação necessita de uma refrigeração forçada no abrigo dela. Olha, Walter, você viu ali que a gente tem a faixa de operação, né, a faixa de temperatura da repetidora. O ideal é que você opere dentro daquela faixa. Claro que se você tem aí um ambiente onde você opera a mais de 60 graus, por exemplo, aí é importante você estar trabalhando em um ambiente climatizado.
Tá? A gente sempre indica que essas repetidoras trabalhem em um ambiente climatizado. Porém, se não é possível, a repetidora aí tem de menos 30 até mais 60, ela trabalha tranquilamente, mantendo todas as características que ela possui. Tá? Então você pode continuar trabalhando tranquilamente com a SLR 8000. Se for possível você climatizar o site, melhor. Se não, ela vai operar também aí sem nenhum tipo de problemas. Tá ok? Tem uma pergunta do Anderson, qual que é o consumo em 12 ou 24 volts? Anderson, acho que esse consumo, acho que ele é algo entre 5 e 6 amperes, tá? Deixa eu confirmar isso para você e eu te mando por e-mail essa informação, tá ok? Eu não lembro de cabeça agora, é algo em torno de 5 ou 6 volts, amperes, desculpa. Mas eu confirmo isso para você. E aqui a Fabiana perguntando se o carregador tem sistema LVD, desconexão de bateria por baixa tensão. Positivo, tá, Fabi? Essa repetidor também tem essa função, assim como tem a SLR 5000. E a Odete perguntando se tem como usar a função de telemetria. Nós também temos GPIOs na SLR 8000, então você também pode estar utilizando esses GPIOs para fazer alguma telemetria dentro da sua rede, tá ok? Nós temos até um conector J45 para fazer esses GPIOs, ou então, pela entrada auxiliar, você também tem 5 pinos disponíveis ali para fazer alguma função de telemetria através das entradas e saídas digitais e analógicas também, tá ok? Bom, e aqui uma imagem dela aberta para vocês entenderem melhor como que funciona tudo aqui. Bom, então, que vocês podem ver aqui de cara, nós temos aqui os dois alto-falantes na parte frontal da repetidora, desculpa, os dois ventiladores na parte frontal, um do lado direito e do lado esquerdo. Como eu disse, esse ar ele tem um fluxo para baixo dos componentes, então o que a gente está fazendo é soprando aqui toda a parte de todo o ar para baixo do chassi, então a gente resfria o chassi, não a placa, né, para evitar você jogar algum resíduo, alguma partícula para dentro aqui do circuito, para os componentes que estão desprotegidos, que estão expostos, na verdade. Tem aqui o amplificador de potência do lado esquerdo. Eu tenho aqui do lado direito aqui toda a parte da fonte da repetidora, e aqui no meio eu tenho o modem de recepção. Tá? Aqui também na frente, do lado esquerdo, eu tenho o alto-falante. Eu tenho aqui os botões também para aumentar ou diminuir o volume desse áudio. E eu tenho também aqui uma entrada RJ45 para poder colocar o microfone quando eu quero fazer algum tipo de teste. A porta USB também está aqui frontal, então eu posso configurar a repetidora aqui diretamente através da porta USB frontal. Tá ok? Aqui dentro, pessoal, vocês podem ver que eu tenho aqui um pré-seletor. Eu tenho aqui a opção do pré-seletor já aqui instalado dentro da repetidora. Tá? Então esse aqui é só um exemplo de um caso que a gente pode ter um pré-seletor instalado aqui interno na repetidora. Tá legal? Ok. Nenhuma pergunta nesse slide. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui algumas outras informações, né? Então como eu falei para vocês, aqui na parte frontal eu tenho o alto-falante, que ele está integrado. Aqui os botões para mudar esse áudio, mais uma vez a entrada do microfone. Esses ventiladores aqui, eles são desmontáveis, eles estão presos por pressão. Então se eu preciso fazer uma manutenção rápida aqui, só limpar esses ventiladores, não preciso de ferramenta nenhuma. Tenho aqui uma presilha, eu solto, eu já tenho acesso imediato aos ventiladores aqui frontais, eu já posso fazer uma manutenção, uma limpeza. Isso aqui já é uma maneira bem fácil de fazer uma manutenção simples na repetidora. Tem uma alça para transporte aqui também, para facilitar um pouco. Nós já comentamos aqui do design fino, né, de 2 rack units, porém, um ponto importante é que em um rack, ele não requer espaço livre acima ou abaixo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Eu posso empilhar uma repetidora em cima da outra, sem me preocupar aí em ter uma distância de 1 rack unit ou de 2 rack units entre uma repetidora e outra. Tá? Então eu posso realmente empilhar as repetidoras sem me preocupar com o espaço, que ela vai conseguir trabalhar sem essa distância, né, sem essa ventilação entre uma repetidora e outra. Um outro ponto importante aqui, que o ID do repetidor está atrelado ao chassi e não aos módulos. Tá? Então por que isso aqui é importante? Igual na SLR 5000. Qual é a ideia dessa função aqui?
é que quando você precise trocar algum módulo, que você não perca, por exemplo, uma licença de Capacity Plus ou de link de Capacity Plus que você instalou na sua repetidora. Tá? Então a ideia é que você, mesmo trocando os módulos, que todas essas informações de licenças, que elas fiquem presas ao chassi e não ao módulo. Então você não vai ter nunca a preocupação de trocar um módulo e ter que aí abrir um C3 para poder reaver alguma licença que foi instalada na sua repetidora. Tá legal? Aqui uma imagem também da parte traseira da repetidora. Nós já comentamos aqui sobre todos esses detalhes, né? As opções de energia, também a compatibilidade com sistemas. E aqui alguns pontos interessantes, né? Então eu tenho aqui as portas Ethernet, a número 1 e a número 2. Como eu comentei, a número 1 disponível hoje, a número 2 no futuro próximo. Eu tenho uma porta USB aqui também, que ela não está disponível nesse momento. Hoje nós fazemos a configuração pela porta frontal. Temos um conector auxiliar aqui, que existem vários GPIOs, várias informações que a gente pode estar trabalhando aqui, inclusive áudio do slot número 1. Temos aqui os conectores aqui, o conector N para fazer a transmissão e um conector BNC aqui também para recepção. Nesse caso aqui a gente pode ver que eu estou trabalhando aqui em uma operação com relé de antena. Então eu tenho aqui conectado internamente aqui no meu sistema um relé de antena. Então eu estou colocando toda a potência aqui do meu transmissor para dentro do meu relé e o RX também para dentro do meu relé de antena. Então o que eu tenho aqui? Uma saída única para a antena, que eu posso estar trabalhando com essa repetidora aqui com apenas uma antena. Tá? Mas nesse caso aqui, pessoal, como é que funciona o relé de antena? É quando eu quero trabalhar com a minha repetidora como uma estação base. Tá? Eu sei que aqui no Brasil a gente não utiliza muito essa opção, porém, na América Latina, nos Estados Unidos é muito utilizado isso. O pessoal utiliza as repetidoras MTR e também a SLR 8000 como uma estação base. Tá? Então, basicamente aqui que você tem, por exemplo, eu posso ter uma frequência de TX e RX igual, ou então, assim como você tem um rádio móvel que você configura como base, o que a gente pode fazer aqui é configurar uma SLR 8000 para trabalhar em modo de estação base também, tá ok? Do lado esquerdo eu tenho as conexões da fonte, tá? Então eu tenho aqui o conector da energia AC, da energia DC, aqui eu tenho a minha placa 4 fios, que eu tenho aqui diversas opções, como a gente já comentou. Tenho aqui o RX, TX que a gente comentou também, aqui a parte de relé de antena, aqui uma entrada para um sensor de temperatura, e aqui eu tenho uma entrada também para referência. Tá? Se eu precisar de ter uma referência, eu posso também trabalhar com esse conector aqui. E aqui eu tenho dois outros conectores que não estão sendo utilizados nesse momento, que é aí para a parte de Wi-Fi e também GPS. Tá? Então o módulo está aqui dentro, porém a gente não tem nenhuma função para essas duas características até o momento. Tá legal? Então vamos lá para o próximo. E como a gente estava comentando aqui das opções flexíveis, então a placa 4 fios, que a gente já conversou sobre ela. Isso aqui é uma imagem dessa placa com todas as opções aqui que eu tenho, 5 portas aqui RJ45. Desses 5, 2 deles eu posso estar utilizando como áudio. Então a ideia é, como eu comentei para vocês, que no futuro nós tenhamos, por exemplo, uma porta RJ45 para retirar o áudio do slot 1 e uma segunda porta para retirar o áudio do slot 2. Mas isso aqui ainda é futuro, tá? Hoje só do slot 1. O pré-seletor interno, que eu falei para vocês, que nós vimos naquela imagem, né? Que você pode estar optando também por fazer a compra da repetidora com esse pré-seletor interno. Então isso aqui é interessante para você rejeitar alguns tipos de sinais e também evitar sobrecarregar o receptor. Quando você coloca um pré-seletor no seu sistema, você aumenta ainda mais a seletividade da sua repetidora. Tá? Então aí sistemas troncalizados, que tem vários repetidores no mesmo site, ou então sites que tem uma poluição ali, que tem muita interferência, muitas frequências no mesmo site, é altamente recomendado, pessoal, utilizar um pré-seletor, tá ok? E se você for trabalhar com um duplexador, diretamente interno também, você fizer a aquisição do duplexador já na aquisição da repetidora, obrigatoriamente você vai receber também esse pré-seletor interno, tá ok? E uma vez mais, você pode optar por adquirir esse pré-seletor e esse duplexador da Motorola, ou então trabalhar com outros fabricantes que nós temos, não só nacionais, mas também importados, tá ok? Uma vez mais, pessoal, vai trabalhar com um sistema troncalizado? Vamos trabalhar com um pré-seletor, que isso aqui ajuda bastante o sistema na parte da seletividade, tá ok? Isso aqui é bem importante. O áudio local, que a gente conversou bastante.
tem aqui todo o controle de áudio e também a opção do microfone, que é possível ouvir um ou os dois slots, tá? Você configura no CPS qual que você quer ouvir. E aqui o relé de antena, que permite aqui utilizar a antena de recepção e transmissão para funcionamento como estação base. Tá? Isso aqui também é opcional, você pode trabalhar com essa opção da Motorola ou com alguma outra opção. Eu recomendo altamente aqui trabalhar com a opção da Motorola porque já tem um tamanho perfeito, já tem um encaixe para ficar internamente dentro da repetidora. Tá, ok? Assim também como é o pré-seletor. E temos também duplexadores externos, e esses duplexadores, aqui está duplexores, tá pessoal? Esqueci de traduzir do espanhol para o português, desculpa. E essas opções aqui são as mesmas opções que nós temos hoje para MTR 3000. Tá? Então isso aqui não mudou, o que a gente tem para MTR 3000 também é válido para SLR 8000, porque a parte de RF, afinal de contas, isso aqui não alterou. Tá, ok? Aqui o Alexandre me pergunta qual que é a perda do pré-seletor. Não sei de cabeça, Alexandre, não deve ser uma atenuação muito alta. Isso aqui deve depender também de frequência, tá, que você está trabalhando. Um ponto importante, pessoal, essas perguntas também, no MOL, você pode baixar o manual de instalação básico da SLR 8000 e você vai estar ali também recebendo, você vai ter ali todas essas opções disponíveis, tá? Você vai poder facilmente encontrar essas informações. Então, o que eu fiquei devendo aí para o Alexandre é a parte aí da atenuação por inserção do pré-seletor. E eu fiquei devendo, deixa eu ver aqui para quem mais que eu fiquei devendo informação. Só um minuto para eu anotar aqui, para não esquecer. O pessoal da Dharma também, eu fiquei devendo informação do consumo em AC. Tá ok? Então, essas são as duas informações que eu fiquei devendo para vocês, que eu mando por e-mail. Tá ok? Bom, mais uma pergunta aqui. Qual a faixa de duplexador da Motorola? VHF vai de 148 a 174? Fabi, tem várias faixas, subfaixas diferentes, tá? Então, eu tenho diversas subfaixas e aí você vai poder escolher de acordo com a frequência que o seu cliente está utilizando. Mas ela pega toda a faixa de frequência, tá? É só realmente escolher uma subfaixa que está dentro das frequências que o seu cliente está utilizando. Aqui a Júlia pergunta se além do manual de instalação será liberado o manual básico e detalhado da repetidora. O manual detalhado não, tá, Júlia? O básico, eu acredito que sim, vai ser liberado em breve. Mas até que eu acredito que pelas informações que já tem no manual de instalação, não é necessário o manual básico, tá? Porque essas informações já estão até no mesmo manual. Então, por exemplo, configuração, tem bastante informação ali no manual de instalação. Para você também fazer ajustes na repetidora, aquilo ali já tá bem detalhado nesse manual de instalação. Não acredito que vai ter um manual básico no futuro. E com certeza não vai haver um manual detalhado, tá? Porque como a gente está trabalhando aí com essa parte de FRUs, né, com os Replaceable Field Units, eu acho difícil a Motorola estar liberando aí um manual detalhado para você fazer troca de algum componente específico. Tá? Isso é o que eu acredito, não é uma informação oficial. Tá? Eu posso também falar com o time de produto, falar com o Tamazilo também, que é responsável por serviços para a América Latina, ele vai ter uma informação oficial disso. Tá? Então eu também fico devendo essa informação para você, Júlio. Aqui o Paulo perguntando se em um sistema como a repetidora seria necessário o uso de pré-seletor, lugar sem interferência e outras frequências. Não é um caso desse, não é necessário, tá, Paulo? Porque como a repetidora já tem uma boa seletividade, não seria necessário você estar utilizando com uma única repetidora, lugar sem interferência, não é necessário, tá? Isso aqui pessoal, mais uma vez, é opcional, tá? Mas por experiência própria, pessoal, já sofri algumas vezes em alguns projetos, você ter aí pré-seletor, filtro em sistemas troncalizados, isso ajuda muito, principalmente para os rádios portáteis, tá? Para o talk-in do rádio portátil em sistemas troncalizados ajuda muito. Tá? Então você ter aí a parte de combinador, multiacoplador, pré-seletor, NOT também, para você evitar que as próprias frequências do TX, né, que a própria potência do TX entre no seu próprio receptor. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então eu sei que cada vez mais a gente vem falando aí de sistemas troncalizados, cada vez mais aparecem oportunidades para a gente estar trabalhando com sistemas troncalizados. Então eu sempre comento de que
é importante fazer investimento na parte de radiofrequência. Então, você trabalhar com combinador, você trabalhar com multiacoplador, pré-seletor, filtro NOT, é muito importante, pessoal, trabalhar com esses equipamentos, para você não ter problemas futuros. Tá? Então, eu já acompanhei alguns casos que o pessoal utilizou duplexador e que deu alguns problemas. Também, quando a gente não trabalha com pré-seletor, com filtro NOT, isso também, às vezes, acaba gerando alguns problemas. Tá? Então, é importante que vocês, nos seus projetos, que vocês trabalhem em conjunto com os seus distribuidores, ou com a Motorola também, para que ajudem vocês nesse design de antena, e também com os fabricantes de antena, de combinador de multiacopladores, que eles também vão ajudar vocês a fazer o design desse sistema. Tá? Então é importante a gente trabalhar em conjunto. E aí, pessoal, aqui para finalizar, tudo que a gente viu da SLR 8000, né, na parte de desempenho, confiabilidade, flexibilidade também, capacidade de serviço, foram todos os pontos que nós vimos um por um. Tá ok? Pessoal, uma informação importante, essa repetidora ela já está pronta por parte da Motorola, então a gente tem todos os testes realizados, a repetidora já está sendo fabricada, porém aqui no Brasil nós iniciamos a homologação da Anatel cerca de 1 mês e meio atrás, está na fase final, tá? Tanto para VHF como UHF, então a expectativa nossa aí é que mais 3 semanas, 4 semanas no máximo, que a gente já esteja operando, que a gente já esteja com a homologação da Anatel pronta para essa repetidora, tanto em VHF quanto em UHF. Tá ok? Então, nesse momento, ainda não é possível você estar adquirindo essa repetidora com o seu distribuidor, porque, infelizmente, o Anatel ainda teve um pouco de atraso, como infelizmente acontece muitas das vezes, e a gente ainda não está com essa repetidora homologada nas duas faixas. Porém, de novo, 3 a 4 semanas aí, essa repetidora vai estar homologada e aí você já pode estar fazendo a aquisição com o seu distribuidor. Tá ok? Mais uma pergunta aqui do Alberto. Essa potência de 1 a 100 watts é ajustada por software? Positivo, tá, Alberto? Você entrou no software, tem lá a potência mínima, potência máxima, você configura se ela vai trabalhar com potência baixa ou alta. Tudo isso é configurável através do CPS. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou estar colocando também no meu Google Drive uma pastinha lá nova com a SLR 8000. Vou estar colocando o manual de serviço básico, o manual de instalação dessa repetidora. Então, vocês vão ter a possibilidade de estar fazendo download desse manual e poder estar estudando um pouco mais sobre as características dessa repetidora. Para quem tem acesso ao mall, é só entrar no mall diretamente e baixar, que está lá no mall disponível também. Tá legal? Esse webinar está sendo gravado, como sempre, e no Partner Power você vai receber aqui um PDF com esses slides e também você pode ouvir novamente a sessão gravada. Tá ok? Aqui o Alberto perguntando como acessar o meu Google Drive. Manda um e-mail para mim solicitando acesso ao meu Google Drive que eu compartilho com vocês, tá ok? No último webinar, muitas pessoas também me solicitaram acesso ao meu Google Drive e aí lá eu compartilho muitas informações, tá? Com relação, por exemplo, quando tem algum update de firmware, CPS novo, vocês conseguem encontrar tudo por lá também, tá ok? Claro que lembrando que você pode também sempre estar trabalhando junto com o seu distribuidor para conseguir essas informações. Porém, eu também disponibilizo ali um Google Drive para ajudar também nessa questão. Mais algumas perguntas aqui. O Alexandre me pergunta, o Max, quanto ao conector auxiliar, além de telemetria, o que mais podemos agregar? Quanto ao conector auxiliar, tá, a mesma pergunta só que está dobrado aqui. Esse conector auxiliar, Alexandre, que a gente tem ali, dessa parte de GPIOs, a gente tem áudio também. Tá? Então você consegue tirar o áudio da repetidora, você consegue tirar sinalização também, se ela está trabalhando em modo analógico. Então são essas informações básicas que a gente tem no conector traseiro. Tá? E aqui para o Alberto que perguntou como acessar o meu Google Drive, por favor me manda um e-mail, tá, Alberto? Que fica mais fácil para mim poder ter o controle. Meu e-mail é alex.santos@motorolasolutions.com, tá ok? Manda um e-mail para mim que eu adiciono vocês para ter acesso ao meu Google Drive, tá ok? alex.santos
motorolasolutions.com. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês, então, da SLR 8000. É uma repetidora muito, muito interessante, assim como a SLR 5000 também, a mesma plataforma. A gente está realmente em um outro nível agora com essas duas repetidoras, uma tecnologia assim, de ponta realmente. Eu tive o prazer de trabalhar com o time de produto com a SLR 5000 e 8000 também, no final do desenvolvimento. Assim, foi um cuidado realmente muito, muito grande por parte do desenvolvimento. A parte de hardware repetidora está bem, bem bacana. Então, acredito que a gente tem agora um portfólio bem completo, juntando os rádios da série E. E agora essas duas repetidoras a gente completa a atualização do nosso portfólio. Tá? Então a gente tem um portfólio agora 100% novo das repetidoras e também dos rádios high tier, partindo do DP550 até aí os rádios DGP e DGM da série 8000. Tá ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta aqui, só um minuto. Tem uma pergunta aqui do Lima, que eu passei por ela. Qual a autonomia das baterias internas do repetidor? O repetidor não tem bateria interna, tá, Lima? Essas baterias elas são externas e a autonomia vai depender da capacidade dessas baterias que você vai estar colocando à disposição do repetidor. Tá ok? Aqui o Stênio, meu amigo Stênio, pergunta: a perda de potência mediante o duplex padrão da Motorola é menor que outros duplexadores? Não é menor, tá, Stênio? Essa perda aí tem relação que você está utilizando uma única antena, a seletividade, então isso aí não muda, tá? Não é porque você está adquirindo a Motorola que vai ter uma atenuação menor, tá ok? Esse valor aí praticamente ele é o mesmo, tá? Uma vez mais, pessoal, não existe obrigação aqui, eu não estou falando para vocês que tem que usar um pré-seletor ou um duplexador da Motorola, tá? Existe essa possibilidade, tá ok? Mas vocês podem estar trabalhando aí com os que vocês trabalham já atualmente, tá? Sejam eles importados ou nacionais, tá ok? Obrigado, Stênio. Bom, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado pela participação de todos. Fico muito contente quando vocês mandam muitas perguntas como foi hoje. Isso é um diferencial que nós temos no Brasil, porque eu vejo que outras regiões não participam tanto, vocês sempre têm várias perguntas, então muito obrigado pela participação de todos. E para os próximos webinars, eu estou aqui planejando fazer um webinar para a gente falar um pouco de áudio de mototurbo. Então eu recebo muitos e-mails também, às vezes, o que eu posso configurar no meu rádio para melhorar um pouco o áudio. Então, assim, existem várias opções que a gente pode estar configurando no rádio para ter uma qualidade melhor no áudio, tá, pessoal? Então eu estou planejando aqui, já estou com um material pronto. O Dinei Oliveira está me ajudando com isso também. Então a gente está numa expectativa de no mês que vem trazer esse webinar da Motorola com relação à qualidade do áudio, o que a gente pode fazer para melhorar o áudio do rádio em sistemas digitais, tá? Então eu sempre ouço aí recebo alguns e-mails também, vocês perguntando o que pode ser feito com relação a isso. Então mês que vem o webinar vai tratar sobre esse assunto, tá? E se vocês tiverem alguma ideia aí de um webinar que a gente pode estar fazendo, também pode mandar e-mail para mim que a gente pode trabalhar nisso também, tá? Se vocês tiverem alguma necessidade específica, eu queria ter um webinar para falar exclusivamente de IP-Site Connect, ou então para fazer um review aí de Capacity Max, que a gente teve alguns meses atrás, a gente pode trabalhar com isso também, tá? É só mandar aí o que vocês acreditam ser interessante, que a gente pode trabalhar em conjunto e fazer esse webinar de acordo com o que vocês esperam, tá? E feedback também, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, algum outro assunto, se foi muito rápido, se foi muito devagar, enfim, o feedback é sempre bem-vindo, tá, pessoal? Então, obrigado a todos aí, o Homer, Irineu, mais uma vez aí, obrigado, pessoal, por tudo, e estou à disposição aí, qualquer dúvida, manda um e-mail, e uma vez mais, assim que tiver disponível a homologação junto à Anatel, o distribuidor vai mandar uma carta para vocês informando que a repetidora já está pronta para ser adquirida, tá ok? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e uma boa semana para vocês. Valeu! Até mais, Diego. Valeu. Até mais, pessoal.